eu sou a Silvia D'Amico, sou profissional da área de desenvolvimento humano e começa agora o programa Neurocomando aqui na TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero despertar em vocês uma dúvida, como líderes, como pessoas, algo que faça vocês movimentarem o cérebro aí para buscar essas informações, principalmente quem já trabalha com equipes. E a minha pergunta é: o que é mais difícil de desenvolver? Seria a competência ou o comprometimento? Essa é uma pergunta que ela provoca reflexões profundas na parte de desenvolvimento humano e de liderança. Então, ambas as dimensões, competência e comportamento, elas são essenciais, né, para o desenvolvimento de qualquer profissional e também na área pessoal, né? A área pessoal a gente não divide aí da área profissional. Eu costumo dizer que as pessoas não deixam um lado fora da empresa e entram com outro, assim como nos problemas nossos que acontecem na vida, também não fazemos isso, né? Então, essa competência ou esse comprometimento, eles têm um pouquinho de diferença, tanto numa área quanto em outra, tá? Então, olhando pelo lado, né, que a maioria dos especialistas olham, eles diriam que a maior dificuldade que a gente tem de desenvolvimento seria no âmbito de comprometimento. E por quê, né? E esse comprometimento organizacional é o que eu quero trazer para cá hoje, para a gente conversar. Porque muitas vezes nós sabemos que ao admitir um profissional, por mais testes que essas pessoas façam, a gente às vezes não consegue detectar efetivamente o quanto ela vai se comprometer diante de um trabalho. E a gente tem que concordar que entre uma palavra e outra, competência e comprometimento, nós temos aí uma diferença boa, né, de informação, porque é muito mais difícil desenvolver o comprometimento, tá? A competência, ela envolve um conjunto de conhecimentos, de habilidades e de atitudes, ou seja, aquele famoso que todo mundo já conhece, que é o chá, competências, habilidades e atitudes, para que se possa ter todo um aprendizado em cima de todas as tarefas que você tenha que desenvolver, o papel que você tenha que desenvolver dentro da empresa, tá? E tendo essas competências, né, treinadas, aprimoradas, a gente consegue fazer um trabalho com excelência, tá? É algo mensurável, você consegue enxergar efetivamente o seu trabalho. Então, trabalhar com o comportamento, com habilidades e atitudes é algo mais fácil, digamos assim. Nem todos também estão fáceis para esse aprendizado, né? E então a gente diz que é algo mensurável, por quê? Porque é algo que você vai trabalhar no âmbito mais técnico, e muitas vezes depende apenas de oportunidade e investimento, tá? E tempo também, né? Para a gente estar aprimorando essas técnicas. Então, por exemplo, se eu vou aprender a lidar com Excel, eu tenho que ter uma competência, né, na parte de comportamento, de habilidade
de atitude, para que eu possa me desenvolver diante de fazer planilhas, diante de entregas que eu tenha que fazer, diante de uma série de itens que eu tenha que resolver para a empresa com esse chá que a gente diz, né? E um bom curso, né? Um mentor experiente ou uma rotina bem estruturada de práticas, elas podem levar alguém a se tornar tecnicamente excelente. Então, quando a gente está no nosso desenvolvimento do chá, digamos assim, a gente está pronto tecnicamente, a gente tem que passar por N cursos de aprendizado, você fica bom tecnicamente. Nós não estamos falando de comportamento, a gente está falando de parte técnica, tá? E aí chega o momento onde você tem essas habilidades aí. Quando você já parte para o comprometimento, a gente diz que isso já nasce, já vem de dentro do ser humano, tá? Você não treina, é uma estrutura humana. Nós temos uma estrutura emocional pronta, já nasce conosco, tá? Então, se a gente tem essa estrutura, uma delas é o comprometimento. E essa estrutura, eu diria que é uma das mais importantes para o desenvolvimento profissional. Por quê? Porque sem comprometimento, você não tem entrega, você não tem conexão, você passa a não ter uma conexão emocional com aquilo ou com as pessoas que você está fazendo o trabalho, tá? Você não tem conexão com o propósito, por exemplo. O senso de responsabilidade você não vai ter. E você sente quando as pessoas, elas não têm isso no momento de uma entrega de um trabalho. E é tão nítido isso, mas é tão nítido que você passa a enxergar a pessoa, e é muito engraçado, você fala assim, mas a pessoa fez os testes, né, comportamentais. Estamos acabando de falar isso. A parte de comportamento, você até consegue desenvolver alguma coisa. Agora, comprometimento, você não consegue. A pessoa precisa querer. Vem muito de dentro dela, do ser. É uma estrutura humana, né? Você não é você pegar um lápis e mudar de lado, não é você pegar uma folha e virar para continuar escrevendo. Isso você não consegue. Isso precisa sair de você. Você precisa se comprometer. O teu cérebro precisa trabalhar para o comprometimento. Você precisa entender que o comprometimento é a vontade de fazer e dar certo. E quando você fala isso, você fala em vontade, você fala em estruturas humanas, é um pouco mais complicado de desenvolver. Não que seja impossível, mas é o que eu acabei de falar, a pessoa precisa ter vontade. Se a pessoa tiver vontade de fazer, ela vai se comprometer, e ela se comprometendo, obviamente, ela vai conseguir fazer uma entrega de trabalho adequado, perfeito,
com o resultado que a liderança gostaria de ter, tá? Então, vontade a gente não ensina com PowerPoint, a gente não ensina nem com força de metas. Muitas vezes você fala, bom, eu vou dar metas para as pessoas se comprometerem. Você não vai conseguir resultado, né? Eu vou pôr a pessoa aqui sentadinha do meu lado e vou passar lá um PowerPoint para ela aprender o que é comprometimento. Ela não vai aprender. Isso é estrutura humana, tá? Enquanto a competência ela se desenvolve com conteúdo, aí sim você vai passar conteúdos para essa pessoa desenvolver essas competências. O comprometimento se cultiva com valores, se cultiva com cultura, se cultiva com exemplos, né? E liderança também. Então, quando a gente fala que vai desenvolver um líder, a gente está dizendo que a gente vai ser o modelo deste líder. Um líder desenvolvendo outro líder. Um líder tendo a capacidade de despertar no outro profissional que está sendo desenvolvido como líder, a capacidade inspiradora, né? Ele tem uma capacidade de inspirar pessoas, ele tem uma capacidade de influenciar aquelas pessoas a segui-lo no seu trabalho. É isso que faz um verdadeiro líder, tá? É aí que mora a complexidade, né? Vamos dizer assim, não se treina caráter da noite para o dia, a gente não treina. E as pessoas comprometidas, elas buscam a excelência, né? Mesmo sem supervisão. Ela não precisa ser supervisionada para ter comprometimento. Quando você tem uma equipe, você já parou para olhar que muitas vezes você coloca naquele grupo alguma tarefa, alguma meta a ser atingida, e sempre tem um ou outro que se destaca sem você precisar colocar muito um toque refinado nessa pessoa. Essa pessoa ela se desenvolve sozinha, ela corre atrás, porque é um dos valores que ela tem. Porque esse comprometimento é uma estrutura emocional que ela tem, que ela leva para a vida dela, tanto pessoal quanto profissional, para obter a excelência. É isso que dá o prazer dela ser quem ela é. É isso que faz ela entregar o resultado que ela entrega, né? Com excelência. É esse comprometimento, é o gostar de fazer. Então, você usa uma série de fatores que você pode falar, mas você não pode mensurar, porque é de estrutura, porque vem da pessoa, porque é o que a pessoa busca para a vida dela. Então, muitas vezes, quando nós trazemos esse tema, nós falamos muito em competências, né? A pessoa é competente, a pessoa é competente. Sim, ela é competente porque ela está entregando um trabalho da forma que ela consegue entregar diante das ferramentas que ela tem, que ela possui, que ela traz diante de si, tá? Então, quando a gente busca excelência, né? Mesmo sem supervisão, a gente está dizendo que a gente é comprometido. A maioria das empresas buscam funcionários comprometidos. Em qualquer relacionamento, nós buscamos comprometimento. Porque quando a pessoa ela não tem comprometimento, ela não faz uma verdadeira entrega.
ela não traz a verdade à tona. Ela está superficializando o seu material, a sua entrega. Ela está simplesmente cumprindo meta. Eu tenho que entregar alguma coisa, eu vou lá e eu entrego. Mas ela não está presente. Ela não tem, ela não está na estrutura dela, tá? Então, quando a gente olha para o ser humano, ele é bem difícil de se lidar, né? O ser humano, eu acho que é um dos seres mais complexos que nós temos. Eu faço muito trabalho com equinos e a gente fala muito disso, né? Porque o equino, ele tem, o cavalo, né? Ele tem a sensibilidade dele, ele tem os temores, ele tem a força, ele tem a inteligência, ele tem o campo vibracional dele, que faz muito bem para a parte terapêutica, e ele tem comprometimento, ele entrega sem pedir nada em troca, ele entrega porque está na essência dele, na estrutura dele. E nós, seres humanos, temos o comprometimento ou não. E quando nós não temos, você fala assim, mas dá para desenvolver? Até dá, mas a pessoa ela precisa acreditar naquele propósito, nos valores, naquilo que ela está fazendo. É algo que transcende a parte física, é algo que vem do emocional. E isso tem uma importância tão grande para o ser humano que a gente fica assim, tendo muitas questões, né, que a gente traz conosco. E é bem bacana isso. Se você parar para pensar, a complexidade que nós como seres humanos temos é fantástica, né? A gente consegue ser olhado como um bicho-homem, né? A gente consegue ser olhado como um ser bem complexo, né? Em termos de relacionamento e quiçá de comprometimento. Né? Uma vez que o comprometimento você não mede, você não consegue saber o quanto aquela pessoa está se comprometendo. E isso, as pessoas, né, competentes, por exemplo, elas podem saber o que fazer, né? Mas talvez elas não se importem com a parte de fazer bem feito, por exemplo, né? Por isso, no desenvolvimento de equipes e líderes, a gente tem uma verdade, né, que se impõe, que é a mais fácil de ensinar, que a gente fala assim, é mais fácil você ensinar alguém a fazer algo do que você ensinar alguém a se importar com o que faz. Então, que fique claro isso, né? A boa notícia de tudo isso é que o comprometimento, ele pode ser despertado, tá? Mas exige mais um plano de desenvolvimento, né, individual, que muitas empresas fazem. Exige um ambiente que inspire confiança para essa pessoa, propósito e pertencimento. Ela precisa acreditar naquilo que ela está fazendo, ela precisa se pertencer àquele grupo, ela precisa se pertencer àquele ambiente. O ser humano, nesse ponto de comprometimento, ele é bem complexo. Se ele não tiver propósito, ele não vai se comprometer. Se ele não se sentir, não tiver pertencimento naquele ambiente, ele não vai interagir, ele não vai fazer entrega alguma, tá?
E aí você investe muito em cima de um profissional, e esse profissional, ele não entrega muita coisa, ele fica aquém daquilo que você olhou quando estava entrevistando ele no momento da contratação. Você olha o profissional, ele te traz muito mais a parte de competências, né? Você sabe lidar com Excel? Sim, sei, fazia planilhas, isso, aquilo outro. Você sabe lidar com, enfim, com o CRM? Sim, eu sei, eu trabalhava em vendas e lá eu tinha que usar o CRM para colocar os leads que a gente abria, né, com as pessoas que entravam em contato para comprar. Interessante, poxa, você entende de Word, Excel, PowerPoint, né? Eu entendo, mas ninguém busca efetivamente verificar o comprometimento dessa pessoa. E é pelo comprometimento dessa pessoa que muitas vezes ela vai embora. E as pessoas e os líderes e as empresas ainda não pararam para pensar que isso acontece. E é muito estranho isso, gente, é muito estranho, porque você começa a olhar as atividades e você vai entender. Você fala, nossa, mas nos testes ele foi tão bem. Eu pedi para ele fazer uma planilha XY, nossa, ele foi tão bem. Eu pedi para ele escrever uma carta, eu pedi para ele desenvolver uma redação. Nossa, ele foi tão bem. E a gente não consegue enxergar a olho nu o comprometimento. A gente não consegue. E essa é a parte, digamos, mais chata e ruim de uma admissão. O RH, quando ele põe uma pessoa ali, ele põe lá 3, 4 tipos de testes para essa pessoa mostrar, né, a parte comportamental dela. Mas ali você não consegue ver o comprometimento. Não consegue. Pode-se mudar isso? Sim, pode, né? Com valores, com propósito, mas é algo um pouco mais complexo. E eu acho que, assim, além de complexo, a gente consegue visualizar muitas questões que as empresas acabam não olhando. A parte humana. A parte humana ainda é uma incógnita, é uma leitura que não se faz com muita facilidade. E isso é fascinante, ao mesmo tempo que é algo que impede muitas empresas, às vezes, de crescer, mas é algo fascinante, que o ser humano ainda consegue fazer com que as pessoas os olhem como pessoas que têm determinadas deficiências. A gente não consegue saber 100% daquilo que está por trás daquele ser humano que está conversando com a gente não consegue entender o olhar, as palavras, a gente não consegue entender o que está diante de nós. E isso é muito fascinante, muito mesmo. Aí eu pergunto para você, e você investe mais no currículo ou na alma das suas equipes? Fica aí uma pergunta, né, que não quer calar. E aí eu te pergunto, você quer saber a resposta? Então, se você quiser saber a resposta dessa pergunta que eu te fiz agora, você assiste o próximo episódio. Que no próximo episódio eu vou te contar qual que é a resposta. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aí que estão me assistindo, a audiência que nós temos aqui na Neurocomando, e espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Eu sou a Silvia D'Amico, profissional da área de desenvolvimento humano, e peço a vocês que curtam as redes sociais da TV Humana, que vocês vejam todas as redes nós estamos, que vocês vejam os programas, que
que vocês vejam os profissionais que têm muito a oferecer e que com certeza você pode crescer muito com esses episódios, com os temas diversos que nós trazemos aqui na TV Humana. Agradeço de coração a todos vocês pela audiência e até o próximo episódio.